3.3. A fé nos leva a ser instrumentos de Deus para Deus se revelar às pessoas. Verso 10. Bom, nós vimos aqui que essa viúva, ela era da onde? De Sarepta. Sarepta, como eu disse para vocês, era uma cidade pagã, uma cidade que cultuava o deus Baal. E, como eu disse, era uma cidade que era governada pelo pai de Jezabel. O próprio nome dele era uma adoração a Baal. E os fenícios, naquela época, eles acreditavam que Baal, ele tinha poder de ressuscitar as pessoas dos mortos. Nesse versículo 10, o que acontece? Quando Elias já estava hospedado ali com aquela viúva de Sarepta, essa criança, esse menino que ela tinha que sustentar, ele acabou ficando muito doente, né? A NVI, que foi o texto que eu li para vocês, vai falar que ele parou de respirar. Algumas traduções vão dizer literalmente que ele morreu. Então ele morreu. Nisso, a gente pode pensar, mas, nossa, por que Deus permitiu com que aquela mulher que estava sustentando Elias passasse por um sofrimento tão grande? Perdeu o filho dessa maneira. E nós vemos que, conforme, né, foi mencionado no culto, do texto de Romanos, que o Jonas falou no começo, que foi cantado os louvores sobre a fé, de certa forma, nós vemos que, de certa forma, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito ao permitir que o filho dessa viúva falecesse. Qual era o propósito? Eu disse para vocês que Baal, então, era adorado e ele era visto como aquele que poderia ressuscitar as pessoas dos mortos. Então aquela viúva, porque assim, nós não podemos dizer que até então aquela viúva era uma serva de Deus, pois Deus ainda estava no processo de revelação àquela viúva. E aquela viúva, então, ela cresceu, se casou, teve um filho numa cultura pagã, então ela possivelmente acreditava que Baal, então, tinha poder de ressuscitar. Então pensem comigo, por que Deus, então, permitiu com que essa mulher sofresse tamanha dor? Deus, qual era o propósito dele? Ele queria utilizar Elias como instrumento para se revelar àquela mulher. Então, ao permitir que aquela criança morresse, o que Deus fez? Deus estava querendo mostrar àquela viúva de que ele é maior do que Baal. Que aquela viúva deveria deixar a idolatria em seu coração e que deveria se converter a Deus e servir a Deus, que é muito mais poderoso do que os seus deuses. E Deus, muitas vezes, Ele deseja que nós tenhamos a mesma atitude, que nós levemos as pessoas a acreditar que Deus é maior do que os seus ídolos. Muitas vezes não precisa ser ídolos que nem Baal, de imagens, né, de metal. Às vezes são ídolos, o dinheiro, às vezes é o sexo, às vezes pode-se colocar um bem material. Eu já vi pessoas que adoravam até o carro, porque o carro era o mais importante na vida das pessoas, da pessoa, a casa, coisa do tipo. É onde ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Então Deus quer que nós levemos as pessoas a reconhecer que Deus é maior do que os seus ídolos. Ele deseja se revelar aos descrentes, né? Ele deseja que nós levemos as pessoas que não confiam em Deus. Deus quer que nós levemos a ela o Evangelho de Jesus Cristo, que elas conheçam o poder de Jesus Cristo. Temos que revelar que Deus tem o poder sobre a morte, que Deus, de fato, Ele ressuscitou pessoas, por exemplo, usou Elias ali, foi o poder de Deus que ressuscitou aquela criança. Depois o substituto de Elias em Israel, Eliseu, também vai realizar uma ressurreição, mesmo morto ali, vão jogar um corpo, e o corpo vai tocar nos ossos de Eliseu e vai ressuscitar, mas é que é o poder de Deus, não de Eliseu. Nós temos relatos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas nós adoramos o Deus, porque essas ressurreições, elas aconteceram, mas essas pessoas morreram de novo. Lázaro, por exemplo, que Jesus ressuscitou, morreu de novo, mas Jesus, quando ressuscitou, Ele ressuscitou para todo sempre, para ser aquilo que Paulo falou em Coríntios, né? Que Ele é a primícia dos que ressuscitaram, né? Então, a ressurreição de Cristo mostra que Ele tem poder sobre a morte, e nós devemos levar as pessoas a reconhecer, então,
que o único que tem poder sobre a morte de ressuscitar as pessoas espiritualmente, aqueles que são mortos em seus pecados, é o poder de Jesus Cristo. Aqueles que estão até literalmente mortos, porque muitas vezes Deus pode sim ressuscitar uma pessoa que faleceu. Deus tem poder, Ele faz o que Ele quiser. Mas quem tem esse poder, quem Deus quer que nós levamos as pessoas, é a Jesus Cristo. Não vai ser qualquer outro ídolo, outro ser que vai salvar as pessoas. É a pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos então ser instrumentos para que as pessoas questionem, como eu disse, suas crenças e recebam o Evangelho de Jesus Cristo e se convertam. Amém?